E aí, gente, tudo certo? Então, hoje a gente vai entrar numa aula bem importante, bem interessante, falando sobre campo harmônico maior e as suas tensões. Tá, então antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso que você domine pelo menos 3 assuntos, para a gente poder não ficar perdido nessa aula. Intervalo, importante você saber o que é intervalo entre as notas. Formação de escala maior, já que a gente vai usar a escala maior, é importante que você conheça a escala maior também. E formação de acordes. Tá? Esses 3 assuntos têm vídeo por aqui, vai aparecer em algum lugar aí. Então primeiro dá uma olhadinha nesses vídeos para depois você assistir esse. Se você já domina esses assuntos, então vamos seguir. Então, formação de campo harmônico. Antes da gente pensar nesse assunto, é bom a gente dar uma revisada na questão da escala. É importante saber que tudo que a gente cria em relação à música, ela vem da escala. Então as melodias que a gente canta, as harmonias que a gente cria, os acordes, as progressões, as cadências, tudo isso vem da noção que a gente tem de escala. Então a gente tem a escala maior, que a gente está estudando. Então a escala maior ela é formada pelos intervalos de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Está aparecendo em algum lugar por aí a escala de Lá maior. A escala de Lá maior a gente tem o seguinte: Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e o Lá. Essa escala ela segue esse modelo de intervalos, ou seja, do Lá para o Si a gente tem tom, do Si para o Dó sustenido tem tom, Dó sustenido para o Ré, semitom, Ré para o Mi, tom, Mi para o Fá sustenido, tom, Fá sustenido para o Sol sustenido, tom, Sol sustenido para o Lá, semitom. Tom, 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 semitom, tom, 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 semitom. Essa é a ordem da escala maior. Esse é o modelo da escala maior. Como a gente já viu em formação de acorde, quando a gente precisa montar um acorde, a gente quer montar um acorde, a gente tem 4 possibilidades. Tem uma quinta, mas que a gente vai ver depois. A gente pode montar um acorde maior, um acorde menor, um acorde diminuto e um acorde aumentado. Ambos os acordes, eles seguem a mesma ideia, ou seja, da gente empilhar terças. Então eu tenho uma nota, em cima dessa nota eu coloco um intervalo de terça, e em cima dessa outra nota eu coloco um outro intervalo de terça. Existe uma outra maneira da gente montar, e que a gente vai ver hoje também, que é a relação intervalar entre as notas, levando em consideração a fundamental do acorde. Então todas as notas do acorde elas se relacionam com essa fundamental. Por exemplo, a gente tem o acorde de Lá. Vamos olhar para a nota Lá, na escala de Lá maior. Então a gente tem a nota Lá. Se eu olhar somente para essa escala, e dentro dessa escala eu montar esses intervalos de terça e formar uma tríade 3, então eu preciso de 3 notas para formar um acorde. Então se eu pego essa nota Lá e monto uma tríade em cima dessa nota, eu vou ter Lá, Dó sustenido e Mi. Esse acorde ele é acorde de Lá maior. Isso a gente já viu em formação de acorde. Então em cima dessa nota Lá, dentro da escala de Lá, eu tenho Lá, Dó sustenido e Mi. E isso forma o acorde de Lá maior. Se eu fizer isso para todas as notas da escala, eu vou ter o campo harmônico. Como assim? Eu achei o acorde da primeira nota, que é a nota Lá. Então eu tenho Lá, Dó sustenido, Mi, forma o acorde de Lá maior. A segunda nota dessa escala é um Si. Então eu vou montar um acorde em cima desse Si. Como é que eu monto o acorde? Empilhando terças. E eu vou usar as notas que estão dentro da escala de Lá. Lembrando que o nosso centro tonal é Lá. Então a gente vai usar as notas da escala de Lá maior. Então, olhando para a nota Si, eu vou ter Si, Ré, Fá sustenido. Esse acorde é o acorde de Si menor. Continuando, eu tenho a nota Dó sustenido. Então, se eu empilhar as terças começando pelo Dó sustenido, eu vou ter Dó sustenido, Mi e Sol sustenido. Sempre lembrando que a gente está usando a escala de Lá. Então, Dó sustenido, Mi e Sol sustenido formam o acorde de Dó sustenido menor. Isso eu vou fazendo para todas as notas. Quando eu chego na nota Ré, eu vou ter Ré, Fá sustenido e Lá, montando um acorde em cima dessa nota Ré. Então Ré, Fá sustenido e Lá vão formar um acorde de Ré maior. A outra nota, a quinta nota da escala, é a nota Mi. Então Mi, ando uma terça para frente, Sol sustenido, ando mais uma terça para frente, Si. Essa formação de Mi, Sol sustenido e Si forma o acorde de Mi maior. Continuando, eu tenho Fá sustenido. Então eu pego essa nota Fá sustenido e vou montando as terças em cima dela. Fá sustenido, Lá,
Dó sustenido. Então, Fá sustenido, Lá e Dó sustenido formam o acorde de Fá sustenido menor. E por último, eu tenho a nota Sol sustenido. Então, Sol sustenido, ando uma terça, Si, ando mais uma terça, Ré. Então, Sol sustenido, Si e Ré formam o acorde de Sol sustenido diminuto. Então, quando a gente olha para esses acordes que a gente construi, a gente tem o campo harmônico de Lá. Porque eu tenho a escala de Lá, que são as notas que respeitam esses intervalos de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E com essas notas da escala, eu gerei esses acordes. Então, esses acordes eu digo que eles são o campo harmônico de Lá maior. Então, se você toca qualquer música no tom de Lá, necessariamente você vai usar esses acordes. Claro que tem algumas músicas que os acordes eles fogem, eles saem um pouquinho do campo harmônico que você está usando. Mas isso aí são outros assuntos que a gente vai ver mais pra frente. Mas é importante você saber que uma música ela tem um centro tonal, e esse centro tonal ele vai respeitar uma escala e um campo harmônico. E aí como é que a gente gera essa escala? Fazendo aqueles intervalos que a gente já construiu. A gente gera um campo harmônico a partir de uma escala que a gente construiu. No caso, a gente está pensando na escala de Lá maior e no campo harmônico de Lá maior. Então, como conclusão, a gente tem os acordes Lá, Si menor, Dó sustenido menor, Ré, Mi, Fá sustenido menor e Sol sustenido diminuto. Com isso a gente tem um campo harmônico de Lá maior. São os acordes que a gente gerou a partir dessa escala. Então esse é o conceito de campo harmônico. Se a gente se aprofundar mais um pouquinho nessa questão da gente empilhar notas e juntar notas dentro de um campo harmônico, a gente chega no conceito de tensões. O que são tensões? São notas que a gente acrescenta aos acordes de um determinado campo harmônico. Como a gente está no campo harmônico de Lá, vamos continuar nessa escala aí, nesse campo harmônico. Então a gente vai olhar primeiro para o acorde de Lá. Então vamos olhar o acorde de Lá maior que a gente montou. A gente tem Lá, Dó sustenido e Mi. Essa é a tríade de Lá. Se a gente seguir nessa ideia de continuar empilhando terças, a gente vai acrescentar a esse acorde as tensões. Então se a gente olhar para a escala de Lá e continuar empilhando terças sobre esse acorde de Lá, a gente vai ter o seguinte: a gente tem Lá, Dó sustenido e Mi, que é a tríade do acorde. A próxima nota que a gente empilharia seria o Sol sustenido. E se a gente continuar, a gente vai ter Sol sustenido, Si, Ré e Fá sustenido. Então a gente junta esse acorde de Lá maior, essa tríade, essas quatro notas, que fazem parte da escala de Lá, que é a escala que a gente está usando. Cada nota que a gente acrescentou agora, ela vai se relacionar com esse acorde de uma maneira diferente. Então quando a gente olha para o Sol sustenido, a gente vai ter uma relação desse Sol sustenido com o Lá, que é a primeira nota desse acorde. A gente tem um intervalo de sétima. Então esse Sol sustenido, ele vai ser a sétima desse acorde. Por quê? Porque em relação ao Lá, o Sol sustenido é uma sétima. E ele vai ser uma sétima maior, tá? Se você não sabe o que é a sétima maior, vai no videozinho que tem sobre intervalo que você vai aprender. Então, do Lá pro Sol sustenido, a gente tem um intervalo de sétima maior. Então, quando a gente faz o acorde de Lá mais a nota Sol sustenido, a gente diz que esse acorde de Lá é o acorde de Lá maior com sétima maior. Que no violão vai ser isso aqui, ó. Lá com sétima maior. Lá maior. Lá com sétima maior. Já vi que tem um somzinho diferente, ó. A próxima nota que a gente encontra é a nota Si. E aí, esses intervalos, a gente vai fazer todos eles em relação à fundamental do acorde. Então eu vou olhar sempre para a nota Lá e vou fazer esse intervalo entre a nota Lá e a nota em questão que a gente está acrescentando ao acorde. Então, da nota Lá para essa nota Si, eu tenho um intervalo de nona. Tá? Lembrando que a ideia da gente é estar empilhando terças. Ah, por que não é uma segunda? Porque a gente já tem o Lá, que é a fundamental, o Dó sustenido, que é a terça, o Mi é a quinta, Sol sustenido, sétima maior, e depois do Sol sustenido a gente tem o Si, que é a nona. Então a gente vai continuar empilhando esses intervalos e essas notas. Então, o Si, ele é a nona do Lá, e ele é uma nona maior. Aí, para facilitar a nossa conta em relação aos intervalos compostos, são esses intervalos que ultrapassam a oitava, a gente pode simplificar o intervalo, porque o intervalo composto ele vai ser equivalente a um intervalo simples.
Então, a nona ela é equivalente ao intervalo de segunda. Então, se a gente juntar, se a gente aproximar esse intervalo, a gente tem lá para o Si, e esse Si aqui pertinho, a gente tem um intervalo de segunda maior. Por consequência, o intervalo composto equivalente, que é a nona, também vai ser uma nona maior. Então, quando a gente encontrar um acorde, por exemplo, de Lá com nona, a gente vai ter o acorde de Lá, que é a tríade, mais a nona, que é a nota Si. Aí entra algumas questões de escrita e tal, que com o tempo elas foram mudando. Para alguns, quando você vê a nona, por consequência você já tem a sétima incluída. Essa é uma visão mais americana da cifra. Então, para eles, Lá com nona seria o Lá com a sétima e a nona. Pra gente não, pra gente aqui no Brasil, que a gente tem uma leitura um pouquinho diferente, a gente tem muita influência do Almir Shediac, do Ian Guest. Então a gente entende o que está escrito, a gente lê o que está escrito. Então se estiver Lá com nona, é o acorde de Lá, a tríade, mais a nota Si, que é a nona do Lá. Então o acorde seria Lá, Dó sustenido, Mi, que é a tríade, mais a nota Si, que é a nona desse acorde. Para o americano não, se ele vier a nona ele já deduz que tem uma sétima dentro, e aí ele inclui a sétima também. Pra gente, incluir a sétima, a gente precisa ver a sétima na cifra, então tem essa diferença. Mas normalmente na nossa prática a gente faz assim: viu uma nona, faz uma nona. Viu uma sétima, faz uma sétima. Sempre assim, a gente coloca o que está escrito. No violão, então, ó, Lá maior, Lá com nona. Lá maior, Lá com nona. No caso, sem a terça maior dentro desse acorde. Seguindo nessa ideia de empilhar as terças, a gente chega na nota Ré. Então a gente já tem Sol sustenido, sétima maior, Si, nona, agora a gente chega na nota Ré. A nota Ré em relação ao Lá, que está lá atrás, ele vai ser um intervalo de décima primeira. Tá? Então, do Lá para o Ré, eu tenho intervalo de décima primeira. E essa décima primeira é uma décima primeira justa. Tem dificuldade de fazer intervalo composto? Aproxima, faz no intervalo simples, depois você faz a equivalência em relação ao intervalo composto. Então, o intervalo equivalente à décima primeira é a quarta. Então, do Ré para o Sol, quarta justa, por consequência, do Ré para o Sol, uma oitava acima, décima primeira justa. Esse intervalo, se você botar ele de maneira trivial, assim, vou colocar uma décima primeira dentro do acorde de Lá, não vai rolar. O acorde ele vai ficar meio esquisito, porque tem um intervalo de semitom entre a terça maior e a quarta justa, que causa uma estranheza bem difícil de digerir dentro desse acorde maior. Então é um intervalo que a gente não usa por ele ficar ruim, basicamente essa é a ideia. Mas tem uma forma que a gente usa essa nota dentro do acorde, que é o acorde sus4. A gente tira a terça e coloca a quarta no lugar. Acontece muito disso, quando a melodia ela cai nessa quarta justa do acorde. Um exemplo, aquela música Vem, Esta é a Hora, no nosso contexto cristão, então a gente tem. A melodia ela cai, a gente está no tom de Ré, e a melodia ela cai no Sol. Vem, esta é a hora da adoração. Por ela cair no Sol, e como a harmonia ela está a serviço da melodia, nesse caso a gente inclui a quarta e tira a terça para não causar um choque. Então, nesse caso, a gente usa a quarta, quando a gente tem um acorde sus4 em cima do primeiro grau do campo harmônico. Então, nesse exemplo. A última tensão que a gente acrescenta a esse acorde de Lá maior é a nota Fá sustenido. A nota Fá sustenido em relação ao Lá, ela vai ser uma décima terceira. E ela é uma décima terceira maior. Se a gente simplificar o intervalo, a gente vai ter uma sexta maior, por consequência a gente vai ter uma décima terceira maior também, porque o intervalo é equivalente. Essa décima terceira maior ela também não fica tão legal, porque ela chama bastante atenção na hora de você construir o acorde, mas ela tem um uso interessante do seu intervalo equivalente, que é a sexta. Quando a melodia ela termina na tônica, então tá tocando uma música qualquer, a música em Lá, e aí a melodia, pum, terminou na nota Lá. Você pode jogar a sexta desse acorde de Lá, que ele vai soar bem interessante. Ele tem uso também muito na bossa. A gente encontra muito acorde com décima terceira, sétima e décima terceira na bossa. Então, concluído o nosso pensamento, a gente chegou à seguinte conclusão. Temos a tríade de Lá, Dó sustenido e Mi. A essa tríade a gente acrescentou mais outras notas que são as tensões do acorde.
que por consequência são as notas que estão dentro da escala. Então eu tenho aqui a tríade, Lá, Dó sustenido e Mi, e aqui eu tenho as minhas tensões. Então eu tenho Sol sustenido, que é a sétima maior, Si, que é a nona, Ré, 11ª, Fá sustenido, 13ª. Então, dentro do tom de Lá, a gente pode usar essas tensões de maneira diatônica, ou seja, de uma maneira que a gente não fuja da escala de Lá e do campo harmônico de Lá. Então, em cima do acorde de Lá maior, no campo harmônico de Lá, a gente pode ter sétima maior, nona, 11ª e 13ª. Se vai ficar bom ou não, aí é a sua prática, é o seu dia a dia, é a situação que você vai incluir essa tensão. Então tudo vai depender de vários contextos, de várias situações, mas é bom a gente sempre ter o bom senso na hora de usar essas tensões, de usar essas notas a mais, porque elas causam um brilho diferente, elas causam uma sonoridade talvez até mais rebuscada e tal. Mas em determinadas situações ela vai acabar atrapalhando a melodia, o que nunca é a intenção da harmonia. A harmonia ela está a serviço da melodia. Então é importante manter sempre o bom senso na hora de usar essas tensões. E se a gente olhar para todos os acordes do campo harmônico, a gente vai gerar outras tensões em cima desses acordes. A gente só fez no acorde de Lá, mas nós temos outros 6 acordes para poder montar. Então te dá muita possibilidade. Se a gente olhar, por exemplo, para o acorde de Ré, que é o 4º grau desse campo harmônico, a gente vai encontrar uma sétima maior, uma nona, uma 11ª aumentada, que é um intervalo fantástico, e uma 13ª maior. Se a gente olhar, por exemplo, para o 3º grau, que é o Dó sustenido menor, a gente vai ter uma sétima menor, uma nona menor, que nesse acorde fica horroroso, uma 11ª justa, e uma 13ª menor, que também fica horroroso. Esse acorde ele praticamente só aceita a sétima, em algumas situações a 11ª. Nona menor e 13ª menor, esquece, não vai rolar, só se for a sua intenção causar um choque bem forte. Que essas tensões elas vão trazer esse choque pesado para dentro desse acorde. Então cada acorde do campo harmônico ele vai te oferecer tensões diferentes. Então para poder fazer um resumão aqui, eu espero que você monte essas tensões, para fazer um resumão, 1º grau. E aí pensando aleatoriamente, em qualquer campo harmônico, 1º grau vai ter sempre sétima maior, nona, 11ª e 13ª. 2º grau vai ser sempre menor, ele vai ter sétima menor, nona maior, 11ª justa, 13ª maior. 3º grau, então 3º grau menor, ele vai ter sempre sétima menor, nona menor, 11ª justa, 13ª menor. 4º grau, que é sempre um acorde maior, ele vai ter sétima maior, nona maior, 11ª aumentada e 13ª maior. 5º grau, que é sempre um acorde maior, ele vai ter sétima menor, e aí nesse acorde faz toda a diferença você colocar uma sétima menor, por conta do intervalozinho chamado trítono. Então 5º grau, sétima menor, nona maior, 11ª justa, 13ª maior. 6º grau é um acorde menor. Ele vai ter sempre sétima menor, nona maior, 11ª justa e 13ª menor. E por último a gente tem o acorde diminuto, que é o 7º grau. Então ele já tem terça menor e quinta diminuta por conta da formação do acorde. E a gente vai ter também uma sétima menor, uma nona menor, uma 11ª justa e uma 13ª menor. Então essas são as tensões que o tom de Lá maior nos oferece, que a escala de Lá maior nos oferece. Então nós começamos com a escala, pensamos nas notas da escala, os intervalos, tudo certinho. Agora a gente aprofundou mais um pouquinho, encontramos o campo harmônico, ou seja, os acordes que a gente forma em cima dessa escala, e a gente aprofundou mais um pouquinho para chegar nas tensões, que são as notas da própria escala que se relacionam com esses acordes. Então a gente vai se aprofundando mais e mais, e a escala nos oferece várias outras possibilidades, escalas pentatônicas, sobreposição de acordes, sobreposições de escalas, modos gregos, empréstimo modal, várias possibilidades que a gente tem de trabalhar em cima de uma escala maior, menor, seja qual for o modo que a gente estiver usando. Tá bom? Então esse é o assunto de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha servido. Qualquer dúvida deixa nos comentários, manda mensagem, sei lá, manda sinal de fumaça, e a gente vai se falando, tá bom? Até o próximo vídeo, grande abraço.